como otimizar a seleção para as características de carcaça ou as características ultrassonográficas, né? O Beto acabou de falar sobre esse trabalho, né? Nós temos que pensar num elo de cadeia produtiva, né? Então, nós temos que pensar com relação ao produtor, à indústria e o consumidor, né? Então, todo esse processo, eu acho que quando nós trabalhamos com ferramentas adequadas, nós podemos pensar nesse conjunto e fechar o elo da cadeia como um todo, tá? Então, vamos começar aí com o slide, trazendo essa mensagem, né? Então, Deckers, em 2004, ele sugeriu aí um ciclo de programa de melhoramento, né? Então, o programa de melhoramento ele parte com a definição de objetivos, né? E, em seguida, a definição de critérios para a seleção. Então, é importante a gente ter em mente, né, durante esse processo, o sistema de produção, a raça que vai ser utilizada e qual o foco, né, qual o objetivo de seleção para esse animal naquele determinado sistema de produção. Uma vez que você definiu o teu objetivo de seleção, você parte para a definição dos critérios e aí a colheita de dados, né? Colheita de dados, de informações de pedigree, incluindo, quem sabe, as informações genômicas, tá? Mais tarde, uma vez que você tem aí a estimativa dos parâmetros, né? Estimativas dos valores genéticos dos animais e das DEP para as características de interesse, lembrando que, né, os dados que nós vamos apresentar aqui são os dados, né, de animais que são selecionados para a ultrassonografia, por ultrassonografia, que são os dados da Nelore Birigui, né? Então, a gente passa por um seguinte passo, que seria a utilização dos animais selecionados, que o professor acabou de mencionar, né? O acasalamento dos animais, né? De encurtar o ciclo utilizando biotecnologias, né? Definição de biotecnologias, né? Que vão ser utilizados, e também o acasalamento desses animais, como esses animais podem ser acasalados para maximizar, para atender esse objetivo de seleção, né? Mais tarde, né, nós teremos aqui a avaliação dos resultados, né? E aí fica, quando você trabalha com características com seleção de ultrassonografia, o resultado, como a Rosa comentou, vai para a churrasqueira. A churrasqueira já foi acesa, vai começar em breve o churrasco, e aí vocês viram também, como o professor Tonhatti mencionou, e ao longo da semana, né, das chamadas no canal do Boi com relação à carne que é oferecida, que é produzida aqui na fazenda, né? Então, esse trabalho, quando nós lidamos com ultrassonografia, nós chegamos nesse resultado. Se por um acaso esse resultado não tivesse a altura, poderia ser reformulado o objetivo, né, na tentativa de atender essa nova meta, tá? Então esse é um círculo, né? Eu acredito que esse é um círculo virtuoso, né? E no nosso caso aqui nós vamos falar sobre a utilização, né, no caso aí de apareamento, de acasalamento. Isso remete a uma situação que é corrente, né, em qualquer propriedade rural, que é um problema central, né, que você tem um aumento do ganho genético, uma diminuição do número de animais que são acasalados, e essa redução no número de animais que são acasalados, invariavelmente pode levar à consanguinidade, né? Então a consanguinidade pode, né, aumentar a probabilidade de ocorrência de genes deletérios letais. Isso é bastante teórico, porém isso ocorre de verdade, né? Na fazenda, de maneira geral, os produtores vão falar aquele termo com relação a refinamento do sangue. Eu preciso trocar meus touros, porque o sangue, né, dos animais que estão na fazenda estão refinados. Esse é um contexto bastante comum, né? Passa a usar esses touros, o ideal seria trocar a cada 3 anos. Então, é uma situação corrente no Brasil como um todo aí, né? Então, desde muito tempo, foram propostos, né, várias metodologias, né, desde 95, aí, penalidade para a consanguinidade, né? Ou em 97 por Mewisen, uma taxa predita, né, uma taxa definida de endogamia máxima que você pode utilizar. E mais tarde, né, uma metodologia utilizando de inteligência artificial, desenvolvida aí basicamente por Brian Kinghorn, né, e o desenvolvimento de softwares com esses algoritmos de inteligência artificial para maximizar ou minimizar uma função, tá? Então, a ideia aqui, né, seria uma contribuição, a seleção por contribuições genéticas, de uma maneira que, né, buscássemos
minimizar o parentesco entre os animais, porque os animais só são endogâmicos se eles acasalarem e eles forem parentes, né? Então, o acasalamento entre pai e filha, mãe com filho, ou entre irmãos completos, enfim, isso se leva. Por que eles vai levar um animal endogâmico? Porque eles são aparentados, né? Eles são aparentados. Se a gente tentar minimizar esse parentesco, nós vamos diminuir a endogamia. Porém, para que nós pudéssemos, né, melhorar esse ganho genético, né, nós fazemos escolhas. E geralmente nós acasalamos animais que são aparentados. Isso é uma coisa que ocorre invariavelmente. Então, você chegar numa propriedade, tentar propor um acasalamento, onde definir uma taxa de endogamia, você está limitando a sua taxa de endogamia, porém você está limitando também a sua taxa de ganho genético. Eu vou explicar melhor isso aqui no seguinte slide. Então, como é que funciona? Então, vocês vão perceber, né, esse quadro é um pouco bagunçado, né, mas aqui nós temos o ganho genético, seria esse eixo Y do lado esquerdo, né? E aqui o professor comentou sobre a intensidade de seleção. Então, conforme nós diminuímos o número de animais, nós aumentamos a intensidade de seleção que o professor comentou, né, o professor Tonhati, né? Então, só que ao aumentar a intensidade de seleção, nós remetemos, né, a um aumento da taxa de consanguinidade. Essa taxa de consanguinidade leva à endogamia. Tá? Então, vou mostrar 3 situações para vocês aqui. A primeira situação, eu aumento a intensidade de seleção ao máximo possível, né? A troca aí a cada 2, 3 anos dos animais, eu vou obter o maior ganho genético dos animais, né? Então ali eu tenho a situação 1, onde eu tenho o maior ganho genético, utilizando a maior taxa de intensidade, né? E o que vai acontecer? Eu tenho um aumento que vai junto na taxa de consanguinidade, e isso vai levar a uma maior endogamia, né, em brinde. No caso, uma segunda situação, né, praticada aí em projetos de conservação de animais, né, isso aí, a gente tem que mencionar que é importante, onde nós temos uma restrição, né, da taxa. Então nós vamos acasalar animais, onde está marcando aquela bolinha verde, no caso, né, essa marcação verde aqui indica que eu tenho controle total de consanguinidade, né? Então aí eu vou aparar animais de famílias diferentes, muito distantes, né, animais distantes. Esse aparelhamento vai levar um ganho genético mínimo, né? Eu não tenho ganho genético para característica, ou qualquer característica que você tiver interesse no seu projeto, dentro daquele objetivo de seleção. O objetivo da Nelore Birigui, por intermédio da ProImage, seria melhoria nas características de carcaça, né? E aí nós temos uma terceira situação, que é uma situação ótima, né? Que é o que o objetivo da nossa palestra. Então, buscar essa situação ótima, né, onde nós obteríamos um maior ganho genético, minimizando, né, o parentesco entre os animais, né? Isso tem um algoritmo por trás disso, e ele vai tentar definir. Um detalhe muito importante é que, se nós observarmos aqui da pinta vermelha até a azul, veja que eu não tenho um avanço muito grande em progresso genético, eu não tenho ganho genético. E, por outro lado, nós temos um aumento importante na taxa de endogamia, na taxa de consanguinidade. Tá? Então, nós não precisamos chegar num aumento da taxa de consanguinidade para obter um ganho genético, porque ele chega num platô, né? Ele vai chegar nesse platô aí, representado pelo ponto 3 até o ponto 1. Então, o ideal seria obter esse ponto em que nós chegamos numa situação de contribuição genética, e obter um ganho satisfatório, né? Então, o objetivo dessa apresentação é tentar mostrar para vocês, primeiro, o impacto, né, da utilização do aumento da coancestralidade entre os animais, né, e o impacto sobre o ganho genético e a endogamia. Então, vou mostrar um gráfico para entender, à medida que eu aumento o controle da consanguinidade, o que vai acontecendo com a endogamia, à medida que eu diminuo esse controle, o que vai acontecendo com a endogamia e com o ganho. Tá? E depois, né, puxando um pouco a sardinha para o trabalho feito pela ProImage na Nelore Birigui, né, nós vamos mostrar aqui
um exemplo da simulação do acasalamento desses animais daqui da propriedade para mostrar um efeito quando nós fazemos seleção para peso, né, e quando nós utilizamos o índice ProImage para seleção. Então essa é a ideia, né, desse trabalho aqui. Tá? Então, o segundo tópico, né, que eu tinha lá no nosso programa de melhoramento, considerando um programa de melhoramento, vamos dizer, uma seleção intra-rebanho, que eu acredito bastante, né, seria que nós temos aqui 3.417 animais com pedigree, né, fenotipados. Então esse é o fenótipo que nós temos de pedigree para as características ultrassonográficas. Tá? E nós temos aí, a partir desses dados, foi feita uma avaliação genética multicaracterística, né, gerando os vários parâmetros para as características e estimamos o valor genético tanto para peso, os 210, e as outras características ultrassonográficas, num total de 7 características. Tá? Utilizamos o software AlphaMate para acasalar esses animais, né, com esse propósito. Né? E como critério, 2 critérios. O primeiro critério foi o peso, né? E o segundo critério, o índice de seleção ProImage. Tá? Então, usando, para mostrar para vocês o impacto do controle de consanguinidade, vou mostrar esse gráfico, né, em que, na primeira situação, eu tenho controle total, da consanguinidade. Né? Então eu vou aparear ou acasalar animais que são muito distintos, são de famílias muito distantes. Né? O que acontece? Realmente, né, tá um pouco, não sei como aparece na TV, mas tem uma linha aqui embaixo vermelha, né? Essa linha vermelha remete à endogamia. Então, nesse ponto, quando eu acasalo animais que são muito distantes, eu tenho uma endogamia baixa. E essa linha preta que está aqui, lado superior, né, eu também não tenho praticamente ganho genético. Né? À medida que eu vou diminuindo o controle de parentesco, eu vou tendo um aumento no meu progresso genético. Porém, eu vou tendo um aumento também da minha taxa de endogamia. Tá? Então, veja que a partir aqui do ponto, um controle de 25%, de parentesco, o ganho genético chega num platô de ganho. E ao passo que a hora que eu chego no acasalamento, onde eu posso acasalar animais que são muito aparentados, né? Ou seja, pai com filha, mãe com filho e entre irmãos completos, eu tenho um aumento muito importante, né, na taxa de endogamia. Ou seja, eu posso escolher uma situação de um controle de 25%, que seria aí algo em torno primos distantes, ou que nós poderíamos utilizar, né, para fazer esse acasalamento. Nós obteríamos um ganho satisfatório e não teríamos um aumento na taxa de endogamia. Isso não comprometeria aí no longo prazo, né, essa concentração de material genético consanguíneo. Tá? Então essa informação é muito importante. Tá? Bom, diante disso, né, nós utilizamos o acasalamento para os 2 critérios, lembrando que os dados da fazenda, os animais aqui são selecionados para as características de carcaça. Então, já tem um trabalho, né, feito para essas características. Essas características apresentam herdabilidade moderada a alta, né, as características ultrassonográficas. E, né, nós podemos observar nesse gráfico, né, uma tabela de saída do AlphaMate. Né? Então, na primeira coluna aqui, né, nessa primeira coluna, nós temos mostrando que, utilizando o critério, como critério de acasalamento, né, o índice ProImage. Né? Então, por exemplo, aqui está o valor, né, a DEP, o índice da vaca 132, né? E aqui está o índice do touro, 8018. É um animal que foi colocado à disposição no leilão. Tá? Esse animal aqui foi, pelo software AlphaMate, ele foi acasalado com a fêmea 132. Né? Então esse aqui seria, né, o valor genético do filho para a DEP, né? DEP é os 210 dias, né? Uma DEP negativa aí de menos
de 0,18, né? Seria uma estimativa da DEP desse acasalamento, tá? E aí, nessa situação, se nós colocarmos em gráfico, né? Fizéssemos um gráfico da distribuição de toda a progênie, de todos os acasalamentos sugeridos, algo em torno de 500 aí que a gente utilizou no teste, né? Com os touros disponíveis, geraria, né, uma distribuição das DEPs preditas, né, na progênie. Tá? Então esse é o gráfico da distribuição. Por que eu fiz esse gráfico? Que eu vou apresentar em seguida o resultado, né, isso tudo é uma sugestão de acasalamento. Então eu posso usar qualquer critério. Né, uma sugestão de acasalamento. Eu estou sugerindo o acasalamento utilizando como critério o peso e utilizando o índice pró-imagem para a seleção. E vocês vão observar o quê? O resultado, né, o resultado que nós vamos ter de estimativa das DEPs preditas da progênie para peso e as características ultrassonográficas. É importante lembrar que as características elas apresentam antagonismo genético, né? Então às vezes a seleção para uma característica ocorre, né, a perda, né, ocorre uma diminuição, né, da outra característica de interesse. Tá? Então por isso a importância, né, que nós vamos mostrar de utilização de um índice. Tá? Então o que acontece, né, com a distribuição quando utilizamos como critério e o índice? Tá? Então aqui, vejam vocês, o acasalamento, né, essa aqui é a distribuição das DEPs preditas, né, para o acasalamento, quando utilizamos como critério de seleção o peso. Está aí essa distribuição em amarelo. Né? E a distribuição em verde seria a distribuição da seleção para o índice, né, que contempla as características ultrassonográficas apenas, o peso não entra, né, como ponderador desse índice. Tá? Então veja que quando nós olhamos para esse gráfico, tem uma diferença de 7,40, né, 7,20, 7,30 aí de diferença entre a DEP predita para a seleção para peso e a distribuição predita para a progênie quando nós utilizamos o índice. Né? Então, olhando por esse gráfico, olhando para a característica peso, né, nós teríamos um ganho, né, utilizando o acasalamento sugerido quando o critério é peso. Teríamos um ganho significativo, né, para peso, tá? Utilizando peso. E aí, o valor do índice o valor de peso para quando utilizamos o índice, né, esse valor fica próximo de zero, que é o que o Tadeu fala. Né? Nós queremos manter o peso e melhorar o rendimento. Né? Então ele está ali próximo de zero. Tá? E o problema de utilizar o peso é o que nós não sabemos o que significa esse peso. Né? Então a ferramenta ultrassonográfica ele faz a partição desse peso, dos tecidos, né, da composição dos animais. Tá? Então ele faz essa partição. Tá? Então veja nesse slide, no slide seguinte, né, que é uma característica muito importante, que é o AO100. Né? O AO100 tem uma relação muito estreita com o rendimento. Né? Então, à medida que nós aumentamos, vocês vão ver aqui os animais que vão aparecer no leilão, eles vão aparecer com essa informação. Preste atenção nessa informação, porque ela está relacionada com o rendimento, né, dos cortes cárneos. Né? À medida que você aumenta esse valor, você aumenta, né, o rendimento nos animais que serão produzidos por esses touros. Tá ok? Então veja a diferença aí. Né? Quando o amarelinho continua sendo a seleção para peso, veja que ele apresenta um valor negativo para o AO100, ou seja, ele está aumentando o peso, porém esse peso não é carne. Né? E do outro lado, em verde, nós temos um aumento. Né? A diferença entre essa distribuição da progênie ela é importante. Tá? Ela chega aí acima, né, de 1,7. Né? Então aí 1,6, desculpa. Então ela chega, essa diferença aí é 1,6 de diferença. Esse é um dos grandes dos resultados, né, mostrando o trabalho que tem sido feito aqui pela ProImagem na Nelore Birigui. Tá? Então, uma outra característica importante que remete, né, o marmoreio, em porcentagem, ele remete, né, ao sabor, à suculência. Né? Então veja que existe uma diferença importante aí de 0,07.
né? Então, quando nós utilizamos o peso, o que acontece com o marmoreio? Ele fica próximo de zero, ele não entrou no critério de seleção, né? E quando utilizamos o índice ProImagem, ele aumenta, tem um aumento significativo nessa característica. Tá? Da mesma forma, né, nós observamos, né, o EGS 100, né, que é uma característica de espessura de gordura subcutânea para cada 100 kg de peso vivo. Veja lá que tanto o Laurington, como o professor Tonhatti, como o Beto Arantes, comentaram sobre a importância de ciclo curto. Né? Então nós estamos falando aí de essa característica, para mim é uma das mais importantes, porque tem duas situações. Nós pensamos em reprodução, para a fêmea, para reproduzir, ela precisa de ter gordura circulante, né? Então essa cobertura vai proporcionar a precocidade sexual dessas fêmeas, que seria lá o score de condição visual, que foi comentado, né? E também, pensando em animais que seriam destinados ao abate, essa carcaça, quando é colocada em câmara fria, né, durante o processo de vigor mortis, que é a transformação de músculo em carne, né, nós temos ali uma temperatura de 4 graus Celsius, a escassez de gordura subcutânea leva, né, ao encurtamento das fibras musculares e vai deixar essa carne dura, né, essa carne dura. Né? Então aí nós temos grande importância. Tá? Estou chegando ao fim da minha apresentação, mostrar um slide aqui para vocês. Veja essa imagem, né, que nós temos aí pouca carne, né? Gastou-se muito tempo, né, para a engorda desse animal. Esse animal apresenta mais de 10 milímetros de gordura. Durante o processo de toalete no frigorífico, né, na indústria, seria desperdiçado muita gordura. Essa gordura toda em excesso seria descartada. Né? Então nós temos aí, né, pensando no que o Beto falou, é um animal que não encaixa, né, na situação, na nossa realidade atual da pecuária brasileira. Né? Então você tem um gasto muito grande nessa situação. Para o lado a seguinte imagem, nós temos aí uma gordura, né, na medida, e a gordura ela está entremeada. Então ela está uma gordura na medida certa. Né? Essa é a posição da gordura. Por quê? Essa gordura vai conferir, né, ela vai conseguir conferir sabor, né, e suculência. Né? E é isso que nós buscamos, um equilíbrio. Tá? Outro exemplo aqui, né? Veja essa imagem. Né? Ela apresenta marmoreio, mas veja a posição, né? O tamanho desse. O Jorge brincou comigo ontem que eu falei longíssimos dorsi. Né? Esse é o contrafilé. Né? Então o consumidor lá, quando ele chega para observar esse contrafilé, né, ele vai olhar a quantidade de gordura subcutânea. Então você tem um contrafilé pequeno, excesso de gordura subcutânea, né? Tem marmoreio, mas é um corte inadequado. Né? Pelo outro lado, você tem, né, um contrafilé aí, né, o AOL, olha a medida, né, o tamanho, né, em centímetros quadrados aí dessa imagem. Né? Você tem ali, ó, uma gordura na medida, né, subcutânea, e a gordura entremeada também. Essa é a carcaça, essa é a homogeneização que, né, o trabalho do Tadeu vem trazendo aqui, né, na Nelore Birigui. Esse é o trabalho, né, o acasalamento com esse foco aí de obter animais que apresentam essa característica.